E aí, pessoal? Quarta-feira, 11 horas da manhã, dia 8/7. Não vamos esquecer da transmissão ao vivo com o Dr. Helder Silva, beleza? Bom, estou gravando esse vídeo aqui porque eu quero comentar algumas coisas em relação ao andamento que foi dado junto ao governo, para as nossas ações junto ao governo. Porque muita gente tem questionado em relação à proposta que foi entregue, que já foi entregue ao senador Excelsior, tá? E para ser encaminhado ao governo. Então tem gente que fala, não, mas está esquecendo do quadro isso, do quadro aquilo, do pessoal isso, do pessoal aquilo. Não, não é bem assim. Às vezes a gente fala, nós estamos amparando isso, aquilo, aquilo outro, aí esquece de falar uma coisa ou outra, o pessoal acha que ficou esquecido, mas não. A proposta procura amparar todos. Por isso que eu vou explicar aqui como ela funciona, essa proposta que já foi encaminhada, tá? E para o pessoal ver que ninguém está sendo esquecido, tá? Eu vou fazer uma breve explicação de como funciona o negócio de lei, decreto e tal. E eu vou mostrar uma versão que eu elaborei. Tá? A que foi entregue ao senador Excelsior é a versão que foi elaborada pelos nossos representantes que estão lá em Brasília. Entre eles o Adão Farias, o Márcio Rodrigues e o restante do pessoal. É que eles pediram para não divulgar o arquivo. Então também não vou mostrar aqui no vídeo, porque senão a pessoa poderia, né, a partir do vídeo, recompor um arquivo igual. Eles não querem que fique espalhando por aí. Tá? Então eu vou mostrar uma versão que eu fiz, mas é muito parecida e eu vou falando das diferenças, tá? Que são poucas. Antes, vamos aqui como é que funciona isso aqui, como é que funciona esse negócio de leis e decretos. Normalmente você tem uma norma legal e quando ela diz que precisa de uma regulamentação, existe uma outra norma na hierarquia das leis abaixo que serve para regulamentar, ou seja, ela especificar detalhes. É o que acontece aqui. Isso aqui é a medida provisória 2215, que é a nossa lei de remuneração, tá? E ela define o adicional de habilitação lá no artigo 3º, inciso 3. E ela fala, conforme regulamentação, ou seja, tem que ter um decreto, que é o que está abaixo da lei. A MP tem força de lei. O decreto que regulamenta a lei, a MP 2215, é esse aqui, é o 4307. Ele, na verdade, regulamenta toda a MP, vários pontos. Em especial, o adicional de habilitação é aqui o artigo 3º, tá? Que é essa parte aqui. Tá? E a proposta que foi já encaminhada ao governo, ela pretende corrigir as deficiências da lacuna, que é exatamente causada pela adicional de habilitação. Tá? Então, o que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui, que é muito parecido com o que as nossas lideranças fizeram lá em Brasília. Isso aqui, ó, seria uma proposta de decreto. Pode ver que está aqui, ó, regulamento adicional de habilitação. E aí, como a 13954 também fala dela, eu escrevi aqui as duas leis, tá? E aqui, basicamente, inclusive, os primeiros artigos, eu faço praticamente cópia do que está lá no 4307 e no final eu vou revogar o artigo 3º do 4307, ou seja, minha proposta, a minha ideia era substituir o que tem lá no 4307. Já o Dr. Adão ele fez um pouco diferente. Ele fez uma que é mais específica para o pessoal inativo, mas isso aí não muda em nada, por quê? A diferença é que ele não tem essa primeira parte, que é praticamente cópia do que já existe, nenhuma revogação do que já existe. Tá? A nata mesmo dessa ideia está aqui, que é um dispositivo para assegurar o direito para quem foi para a reserva. Tá? Então eu estou com os dois arquivos aqui abertos, na verdade, os dois arquivos abertos, e
eu vou fazer uma comparação, vou fazendo uma comparação aqui. Eu escrevi aqui, ó, a nata está aqui no artigo 3º da minha ideia. É assegurado aos militares que adquiriram o direito de transferência para a reserva remunerada depois de 29 de dezembro de 2000, ou seja, a partir do advento da MP 2215, e que tenham passado pela inatividade até 16 de dezembro de 2019, ou seja, antes da Lei 13954, a percepção dos percentuais correspondentes aos níveis de adicional de habilitação conforme as condições a seguir. O que o Dr. Adão colocou foi mais ou menos assim: aplica-se o disposto desse decreto aos militares inativos, aos quais foram adquiridos direito de reserva a partir da data tal até a data tal, ou seja, escreveu a mesma coisa com outras palavras. Tá? E em seguida é assegurado adicional de habilitação conforme as condições a seguir. Agora aqui que é a parte importante. Tá? Inciso 1, logo primeiro, eu coloco o quê? A linha A, aos oficiais dos quadros que são oriundos de praças das 3 forças: quadro de auxiliar da Armada, auxiliar de fuzileiros navais, que são da Marinha do Brasil, auxiliar de oficiais, que aí vai contemplar aquele pessoal que não fez o famoso chacal, e oficiais especialistas da aeronáutica, que é o pessoal que faz a AOF na FAB. O que o Dr. Adão escreveu lá no inciso, na linha A do inciso 1º, o artigo dele é a mesma coisa. Tá? E a linha B, eu coloquei os suboficiais e subtenentes. E aqui eu coloco como critério, eu aponto cursos. Ele só não colocou cursos como critério. Ou seja, ele colocou lá suboficiais e subtenentes. Tá? Porque a minha ideia foi a seguinte: quem fez entre os sub, quem fez aperfeiçoamento iria para outros estudos 1. E aqui embaixo eu ponho quem fez somente especialização ficaria com outros estudos 2, ou seja, pularia 2 passos. Ele colocou simplesmente aqui suboficiais e subtenentes. Tá? É isso aqui que eu estou. Altos estudos, inciso 2 já. Altos estudos, categoria 2. Ou seja, aquele que fica só 5% abaixo. Aí seria, né, como eu já falei, os suboficiais e subtenentes que ficaram somente com um curso de especialização. Isso aqui é o caso de QTA que foi promovido na reserva. Tá? E aos primeiros sargentos. Lá na proposta do Dr. Adão ele botou primeiros sargentos e segundo sargento. Aí ficou bem diferente, mas dá para entender, dá para explicar facilmente por quê. Porque agora, com o advento dos cursos novos, a Marinha está colocando Altos Estudos 2 a partir de segundo sargento. Então a ideia dele era alinhar todo mundo. Tá? Aí tem o inciso 3, de aperfeiçoamento. Eu coloquei de uma forma mais detalhada aqui o texto. Inclusive eu criei 3 alíneas. A primeira é para contemplar os quadros especiais, e aí eu coloquei descritivamente os nomes dos quadros especiais. Inclusive, cada força tem um nome diferente, não é simplesmente quadro especial. A Marinha, por exemplo, tem quadro especial da Armada, tem quadro especial da Auxiliares da Armada, quadro especial dos Fuzileiros Navais. Já o Exército é o QE, quadro especial de 3º e 2º sargento, e na FAB, quadro especial de sargento aeronáutico, o famoso QESA. Tá? Na proposta do Dr. Adão, das lideranças, eles escreveram simplesmente aos militares dos quadros especiais das forças, das 3 forças, e assim vai. Ou seja, englobou da mesma forma. Tá? E eu coloquei também aqui, numa linha separada, botei aos sargentos do QTA e oriundos do antigo quadro que existia na Marinha, porque a Marinha extinguiu o quadro de taifeiro, de taifa, e transformou em especialidades dos quadros normais. Então, para aqueles que não têm nenhum aperfeiçoamento, que terminaram sem o aperfeiçoamento, eles vão adquirir o aperfeiçoamento aqui. Tá? O Dr. Adão também colocou lá, os líderes, os nossos representantes botaram lá também, no mesmo que eles colocaram quadros especiais, bem como militares dos quadros de taifeiros da aeronáutica. Tá? Eles não botaram da Marinha, porque da Marinha, como eu disse, o quadro foi extinto e passou para outro. Eu coloquei também mais uma linha aqui, que é um caso que me passaram que é mais específico para a FAB, embora eu tenha colocado de uma maneira genérica aqui.
pessoal que já era cabo estabilizado e fez o concurso público quando a FAB abriu vagas. Né? E esse pessoal, apesar de ter vindo de cabo, eles não fazem parte do QESA. Então eles são dos quadros normais, do QSS, no caso da FAB é QSS. Ali no caso da proposta do doutoradão, esse pessoal deve ficar englobado naquela parte dos segundos sargentos. Tá? E um quarto inciso para a gente garantir pelo menos a especialização aos cabos. Tá? Que muitos ficam somente com curso de formação, especialmente no Exército. Tá? Esse, inclusive, era uma linha que não estava contemplada na proposta dos nossos representantes, porque julgava-se que os cabos ficariam todos como quadros especiais, mas isso só ocorre na Marinha. Então foi acrescentado lá, né, deles também esse inciso para contemplar também os cabos. Tá? Então, basicamente é isso. Uma proposta até simples, tá? É fácil de ser implementada. Tá? Aí tem muita gente que às vezes pergunta, e outras situações. Por exemplo, pessoal que é antes da MP 2215. Tá? O que a gente tem a dizer para esse pessoal é o seguinte: primeiro vamos resolver a lacuna, que é o pessoal que está ganhando menos. Tá? Depois vamos correr atrás dos outros. Aí outras coisas, por exemplo, o oficial que fez a off como um S na FAB e ficou só com 20% do adicional de disponibilidade. Nós vamos montar uma proposta para isso também. A promoção dos quadros especiais até sub, igual está em feira. Vamos montar uma proposta para isso também. Quem viu o meu último vídeo, viu lá que o senador Isalci, ele falou, vamos fazer propostas para cada força separada e tal, não sei o que. Ou seja, inclusive essa proposta que já está com ele provavelmente vai ser revisada. Por isso que a gente não tem que, nesse momento, ter aquela preocupação enorme com o texto que está lá. Ok? Então é isso aí, pessoal. Procurei explicar aqui rapidamente e, mais uma vez, vamos nos programar para quarta-feira e, fora isso, um bom final de semana para todos. Beleza, pessoal? Até mais.